Semana 3 do PET 1 de matemática. Essa vai ser a nossa semana agora. E o tema dela, transformação geométrica. Cara estudante, nessa semana você vai reconhecer e realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano. Continuando. Recapitulando, transformação geométrica é uma aplicação objetiva em figuras planas, de forma que, a partir de uma representação original, forma-se outra figura geometricamente igual ou equivalente. Essas transformações podem ter tanto as medidas quanto a posição alterada. Tais transformações ficam mais facilmente aplicadas quando realizadas em plano cartesiano. Mas o que é um plano cartesiano? Plano cartesiano, vou subir aqui, plano cartesiano é um plano determinado por um sistema de dois eixos. Sistema de dois eixos perpendiculares. Então vamos lá. O eixo X e o eixo Y. Então, um tal de René Descartes criou esse plano cartesiano, que nada mais é do que um plano. Esse plano pode ser a folha do seu caderno, pode ser um espaço pré-determinado, digamos, um espaço pré-determinado. Aqui temos um plano, e dentro desse plano a gente tem dois eixos. O eixo Y, que ele fica na vertical, e o eixo X, que fica na horizontal. Esse eixo Y da vertical é chamado de eixo das ordenadas. E o X é chamado de eixo das abscissas. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Isso aqui é um plano cartesiano. Voltando. Esses dois eixos dividem o plano em quatro regiões, chamadas quadrantes. Então vamos lá. Quais são essas quatro regiões? Eu vou ter aqui o primeiro quadrante, necessariamente nesse lugar aqui, primeiro quadrante. Eu tenho aqui o segundo quadrante, o terceiro quadrante, aqui embaixo, e do lado direito, o quarto quadrante. Só um minutinho, pessoal, espera aí um pouquinho. Beleza, continuando. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? Sempre nessa exposição. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Continuando. Cada ponto, vou voltar aqui. Cada ponto é representado por um par ordenado, x, y, que chamamos de coordenadas do ponto. O ponto de intersecção entre os eixos x e y é chamado de origem, representado pelo ponto zero. Que pontos são esses, professor? Bom, vamos lá então. Deixa eu apagar esses quadrantes, que vocês já sabem o que é quadrante. Né? Apagar aqui, um pouquinho. Aqui. Primeiro quadrante apagado. Certo, certo, certo. Opa.
aqui, aqui. Beleza. Digamos que eu coloque um ponto, um pontinho aqui. Um pontinho A aqui. Digamos que eu coloque um pontinho B aqui, por exemplo. Pontinho B. O que eu faço? Sei lá, faço uma figura aqui, daqui até aqui. Aí depois, daqui até aqui. E daqui até aqui. Beleza. Tenho 3 pontos aqui. Três pontos. Vou dar uma apagada nesses pontinhos sem querer aqui. Aqui, aqui. Certo. Isso aqui, eles têm as coordenadas. O que são as coordenadas? Todo sistema cartesiano, os eixos têm alguns pontos que determinam eles. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, e 5, 6. Essa distância entre um e outro aqui, ó, essa distância tem obrigatoriamente que ser a mesma distância entre um ponto e outro, certo? Tem que ser obrigatoriamente a mesma distância. Aqui, eu talvez não está igualzinho a distância, porque eu estou fazendo sem régua, certo? Mas, quando vocês forem fazendo o caderno de vocês usarão a régua. Então, esses números, no Y cresce para cima, no X cresce para a direita. Da mesma forma, eles diminuem para a esquerda. Opa, -2, -3, -4. Quanto mais para a esquerda, mais negativo ele é. E quanto mais para baixo, mais negativo ele é também. Deixa eu arrumar aqui. -2 aqui. -3, -4, e assim vai. Quanto mais para baixo, mais negativo. Quanto mais para a esquerda, mais negativo. E aqui no meio é zero. Aqui no meio é zero. Então, se eu pergunto quais são as coordenadas de cada um desses pontos aqui? Quais são as coordenadas desses pontos? É só eu observar. Esse aqui, ó, ele está no rumo do 3 aqui e está no rumo desse 3 aqui. O A está no rumo do 5 e está no rumo do -3. Esse daqui está no rumo do -3 e está aqui no rumo do... Entre o -2 e o -3, aqui eu tenho -2,5 aqui, né? Tem -2,5. Então, quais são as coordenadas nesse caso? O meu ponto A, qual que é a coordenada dele? Sempre o primeiro valor é o de x e o segundo é o de y. Valor de x, ó, eixo x. No A, aqui ele está no -3, tá vendo aqui, ó, -3. Então, vem aqui e coloco -3. Qual que é o valor de y desse ponto A? Então, eu vou no eixo y e ele está no rumo do 5. Então, vem aqui e coloco o 5. Ponto B. Ponto B. Qual que vai ser a coordenada do ponto B, pessoal? Primeiro é o valor de x. Qual que é o valor de x que representa o ponto B? Qual que é o valor de x que representa o ponto B? 3, né? Tá o 3 aqui. E o valor de y que representa, olhando ele aqui para o eixo y, 3 também. Então, vem aqui e coloco 3 também. E o ponto C? Ponto C, que é o pontinho lá de baixo aqui, ó, o C aqui, ó. Ponto C. O eixo x. No eixo x,
O eixo X está no menos 2,5. Menos 2,5. E no eixo Y, ele está no menos 3. Então, vem aqui e coloco menos 3. Entenderam? Sim. Sim. Ótimo. Muito bem. Não é difícil, não é fácil, não é? Só olhar nos eixos É. e mandar bala. Vamos lá. Aqui já está explicado. Tipos de transformações geométricas. Vamos para os tipos de transformações geométricas. Então, eu tenho a ampliação. O que é ampliação? É quando multiplicamos as coordenadas, dos pontos da figura dada, por um número positivo maior do que 1. Então, se eu venho aqui e pego essas coordenadas aqui e multiplico todas elas pelo mesmo valor. Vou multiplicar todas por 2, porque ela fala que para ser uma ampliação, para aumentar, eu tenho que multiplicar por um valor maior do que 1. Então, se eu multiplicar por 1,5, por 2, por 3, por 5, eu vou ter uma ampliação dela, de uma forma com que todos os lados aumentem de forma proporcional. Proporcional. Isso é a ampliação. Redução. O que é redução? É o contrário da ampliação. É quando eu multiplico as coordenadas dos pontos da figura por um número positivo menor do que 1. Mas se eu vou multiplicar, ela vai reduzir? Sim. Vamos na prática, só para a gente observar. Por exemplo, se a minha coordenada estava lá no 4 e eu multiplicar por 0,5, o resultado disso aqui vai ser 2. Então, reduzi. Eu reduzi. Passou de 4 para 2. Quando eu multiplico por um valor entre 0 e 1, esse valor diminui. Por exemplo, 4 vezes 0,25 vai dar 1. 4 vezes 0,2 vai dar 0,8. E esse 4 vezes 0,1 vai dar 0,4. 4 vezes 0,01 vai dar 0,04. Vai só diminuindo. Beleza. Redução é isso. Elas diminuem de forma proporcional, os lados. Reflexão em relação à origem. É quando a gente multiplica as coordenadas do verso da figura por menos 1. Por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, esse valor muda. Então, por exemplo, se eu tô, é, se eu tenho aqui o 5, 5 vezes menos 1 vai ficar menos 5. Então, onde estava o 5, esse ponto daqui, ó, ele vai passar aqui para o menos 5. Vai ser o reflexo. Vai ser o reflexo. Muda tudo, muda tudo. Na verdade, vai passar lá para o outro lado. Professor, Oi. por que 5 vezes menos um é menos 5? Ah, tá. Porque aqui, ó. 5 vezes menos 1. Então, tem o 5 e tem o menos 1. Aí vai naquelas aulas primeiras que a gente teve. Eu faço 5 vezes 1, 5. Aí o 5 ele é positivo. Aí mais vezes menos, dá menos. Ah, é? Entendeu? Beleza. Continuando. Ali embaixo vai ter alguns exemplos mais legais. É, reflexão, já fiz. Reflexão em relação a uma reta. Em relação apenas a um dos eixos. Então, é quando multiplicamos apenas um dos elementos da coordenada por menos um. Só o x ou só o y. É o que eu estava fazendo aqui. Ó. Se. Vamos lá para aqui, ó, que eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Quer ver? Aqui. Aqui. Nesse caso aqui, ó, essa figura aqui. Se eu fizesse a reflexão sobre uma reflexão
em relação à origem, que eu multiplico os dois por menos um, ela mudaria lá por outro lado. Ela está num quadrante, eu mudaria para o quadrante na diagonal dela. Eu para o quadrante na diagonal dela. Vamos ver se aqui, ó. Se ela está aqui, ó, ela passaria para cá. Agora, quando eu faço só sobre o eixo, ela está aqui, ela passa para cá. Continuando. Rotação é a figura obtida por meio de um giro que pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então, ela só vai dar uma girada, só uma virada. Translação é a transformação que consiste no deslocamento de todos os pontos da figura em uma mesma direção. Então, é como se ela estivesse aqui e ela vem mais para a direita, ou mais para a esquerda. Beleza, vamos por exemplo aqui. Ó. Na imagem a seguir, temos exemplos de transformações geométricas, sendo o triângulo vermelho de coordenada A1, B1 e C1, essas coordenadas aqui, o original. Realizamos as seguintes transformações. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver. Aí. Na figura 1, ó, então eu tenho aqui o triângulo vermelho, que é o original. Na figura 1, eu fiz uma ampliação para 3 vezes maior. Observe, lá falava que tinha que multiplicar todos os pontos por 3, né? Então, ó, esse ponto aqui, ó, era o 1. 1 vezes 3, 3. Opa, então eu fui lá para o 3, ó, veio para o 3. E esse 1 do y aqui, 1 vezes 3, 3 também. Então, ficou no 3 e 3. Agora o 2. Esse ponto 2. Era 2 aqui e 1 aqui. Então, 2 vezes 3, 6. Então, foi lá para o 6. E o y, 1 vezes 3, 3. Então, foi lá para o 6 com 3. Ó. Então, esse ponto aqui veio parar aqui. Esse ponto aqui veio parar aqui. E aí eu tive uma ampliação em 3 vezes maior. Se eu multiplicar todas as coordenadas por 3, eu vou ter ele 3 vezes maior. Pode ver que esse lado aqui só pegava um quadradinho. Aqui eu já pego 3. A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu pego 3, aqui eu pegava 1. Isso é ampliação. Redução, metade do tamanho. Pode ver que aqui ele pegava metade de um quadradinho, aqui pega metade da metade. Vamos lá. Continuando. Reflexão em relação à origem. Reflexão em relação à origem. Então, é aquela que inverte o lado. É a que inverte o lado. Então, estava aqui, ele veio invertido para cá. Tá vendo? Daqui para cá. De lá para cá. Figura 4. Reflexão em relação às retas. Ele estava aqui, ele foi espelhado do lado de cá. Continuou em cima, só que invertido, né? Figura 5, rotação. Sentido de giro de 90 graus no sentido horário. Ó, então ele estava aqui e veio ficar desse jeito, ó. Observe que essa diagonal aqui, ó, ela veio parar aqui. Então deu um giro de 90 graus. Ela girou 90 graus aqui, ó. Esse lado aqui veio parar aqui, girou 90 graus. Esse lado veio parar aqui, girou 90 graus. Figura 6, translação. Translação é aquele que anda, né, no mesmo sentido, ou para um lado ou para o outro. E é exatamente o que acontece aqui, ó. Daqui veio parar igualmente de cá. Isso é a translação. Isso aqui na hora dos exercícios, então, eu aconselho vocês a sempre estar voltando aqui em cima para observar como que acontece. Vamos só dar uma olhadinha nos exercícios para a gente não ter erro. Vamos treinar. Observe que na figura do exemplo de transformações geométricas, apenas o triângulo original, que é o vermelhinho ali, contém as coordenadas do vértice, A1, B1 e C1.
escreva as coordenadas dos vértices de todos os outros triângulos da figura. Então, o que você vai fazer? Tá vendo que está A1, B1 e C1? Então, aqui, a hora que você for fazer o triângulo 2, você vai colocar A2, aqui já tem, já, né? AST, tá vendo? Então, eu vou colocar o valor do A dele aqui, do S e do T. Depois a coordenada do triângulo 3, J, K e L. Vai colocar a coordenada da J, por exemplo, aqui é menos 1 e menos 1. No K é menos 2 e menos 1. No L é menos 2 e menos 2. O 4. O 4, qual que é a coordenada dele? PQR. PQR. Sempre vocês tentam pegar em ordem alfabética. PQR. A coordenada P. Coordenada P é o menos 1 e 1. Né? Sempre o X primeiro, depois o Y. Coordenada Q. Menos 2 e 1. Coordenada R. Menos 2 e 2. E assim vai. 2. Para pensar, que figura obtém se multiplicar as coordenadas dos vértices um polígono qualquer por 1? Pensa e responda. Na 3, desenhe um pentágono num plano cartesiano com os vértices. Aí tem todos esses 5 vértices aqui. Então, vocês vão colocar os 5 vértices lá no pentágono, lá no plano cartesiano, de acordo com esses pontos. Então, vocês terão que criar um plano cartesiano, coloca os vértices e vai fazer a ligação dos pontos. Aí depois você vai multiplicar por menos 1 apenas as coordenadas do eixo das abscissas, que é o eixo X de cada vértice. E depois por 2. Então, vocês vão fazer outros 2 desenhos. E aí vai responder aqui as questões. Na 4, construa no plano cartesiano a seguir, que é esse plano aqui, a reflexão da figura ABC em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, em relação à origem. Então, vocês vão fazer outras 3 figuras aqui. Certo? Vai ficar uma aqui, uma aqui e uma aqui. 5. Descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar seu tamanho. Só de fazer a quadra, você já vai saber fazer assim. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Espera só um pouquinho.